Bom dia, seja bem-vindo ao Clube do Livro com o Pastor Alex, na edição Leitura da Palavra de Deus. Estamos aqui para compartilhar alguns capítulos das Sagradas Escrituras. Nós que temos vivido um tempo tão precioso por meio do Clube do Livro, chegamos agora ao final da nossa 9ª temporada e estamos agora então dando início entre a 9ª e a 10ª temporada. Nós estamos aqui com a leitura das Sagradas Escrituras, estamos aqui nos preparando para ler o livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, e agora num formato diferente. Todos os dias, às 8 horas da manhã, eu vou estar aqui no meu perfil do Instagram. Às vezes serei eu, às vezes a pastora Adriana, mas juntos nós leremos nesses próximos 15 dias o livro Provérbios de Salomão. Quero agradecer você que está conosco, conectado. Seja bem-vindo, Vera, Daniel, que esteve com a gente no encontro, a Bia. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. A ideia é bem simples e bem objetiva, para que você possa começar o seu dia sendo cheio e cheia da presença de Deus por meio da leitura da palavra. Não existe nada mais edificante do que lermos a palavra de Deus, do que estarmos conectados às Sagradas Escrituras. Eu estou aqui com a minha Bíblia de papel na mão, estou aqui com o meu livrinho de anotações, porque é muito importante você ler a Bíblia, mas você também anotar aquilo que nós estamos lendo, os textos que te chamam a atenção. Então, o que eu quero trazer para você antes de nós lermos? Sempre que você for ler a Bíblia, é muito importante que você saiba exatamente o que você tem nas mãos, a preciosidade do que você tem nas mãos. A minha avó Irene, minha avó paterna, uma vez eu estava tomando um café com leite com ela, que ela fazia um café com leite muito especial, colocava um pouquinho de canela, e era tão gostoso sentar à mesa com ela. E ela falava assim: filho, uma vez ela compartilhou assim comigo, eu estava lendo a Bíblia, e enquanto eu lia a palavra de Deus, as letras da Bíblia começaram a ficar douradas como ouro, e o Espírito Santo falou assim para mim: Irene, é assim que eu vejo a minha palavra, como algo valioso, algo precioso, e que você precisa dar o devido valor. Então, sempre que nós formos ler as Sagradas Escrituras, eu quero convidar você a dar o devido valor à palavra de Deus, a devido valor a tudo aquilo que o Espírito Santo quer ministrar por meio do Logos, que é a palavra que já foi escrita, que já foi liberada para cada um de nós. Dito isso, então, dê o primeiro passo, dê o valor devido às Sagradas Escrituras. Segundo, sempre que você for ler, tenha um contexto a respeito daquele livro da Bíblia. Eu vou deixar aqui na legenda o contexto, quem foi o autor, em que período foi escrito, qual era o contexto histórico, para que quando você lê a palavra de Deus, você saiba qual era o propósito ou objetivo. É claro que a palavra de Deus ela é universal e ela se encaixa nas nossas vidas hoje, ela se encaixa na sociedade que nós vivemos hoje, pós-moderna, ela se adequa às realidades que nós estamos vivendo. E quando eu falo me adequa é porque ela se encaixa, ela serve, ela é atemporal. Mas a palavra foi escrita dentro de um determinado tempo, dentro de um determinado contexto histórico, para um povo específico. Então, quando você tem uma ideia a respeito disso, a sua leitura ela flui muito melhor. Em terceiro, sempre tenha um caderninho para você escrever as verdades que estão sendo reveladas a você. Se você ler a Bíblia com atenção, se você se dedicar à leitura da palavra, sempre que você fizer isso, Deus vai falar com você, alguns versículos vão lhe saltar aos olhos, algumas verdades vão penetrar no teu coração, e quando isso acontecer, é importante que você anote. Olha, vamos citar um exemplo, Provérbios capítulo 1, versículo 8. E aí quando você lê esse texto que diz: meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Poxa, esse texto me saltou aos olhos. O que eu vou fazer? Provérbios 1,
8, Deus ministrou ao meu coração que eu preciso dar atenção às palavras que saem da boca dos meus pais, ou eu preciso me reconciliar com meu pai ou com a minha mãe, que faz tempo que eu não falo com eles. A palavra de Deus, de alguma forma, sempre vai nos trazer algum tipo de revelação e que vai transformar a nossa vida de dentro para fora, mas sempre vai nos levar à ação. Então, primeiro, dê o valor. Segundo, saiba o contexto histórico, o autor. E terceiro, anote tudo aquilo que o Espírito Santo revelar ao teu coração. Com esta verdade, nós vamos começar então a leitura do livro de Provérbios. Serão 15 dias onde nós vamos ler ao menos 2 capítulos por dia, e você vai ter essa live salva aqui no meu Instagram, mas também nós vamos colocar depois este vídeo lá no nosso canal no YouTube, numa playlist exclusiva escrito Livro de Provérbios. Tá bom? Ainda dá tempo, Jamil, ainda dá tempo, pastora Florisa, ainda dá tempo, Andréia, pastora Adriana, de você compartilhar essa live. Como é que você faz? Você clica aqui nos 3 pontinhos ali em cima, ou não, mudou de novo, você vai na setinha e você vai clicar copiar link. Aqui na setinha embaixo você tem copiar link e você vai enviar esta live, o link dessa live nos seus grupos de WhatsApp, você vai enviar essa live, colocar no status do seu WhatsApp, você vai divulgar. Então, hoje nós vamos ter um pouquinho mais de explicação, mas a ideia é que nós comecemos todos os dias às 8 horas já lendo o livro de Provérbios. Tá bom? Trazendo um pouco do contexto, embora já no capítulo 1, nos primeiros versículos, Salomão, o próprio livro vai dar qual é o contexto e qual que é a ideia principal deste livro, mas Provérbios foi escrito na sua grande maioria por Salomão. Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio que já pisou nesta terra, o homem mais capaz e inteligente que já pisou nesta terra depois de Jesus, o homem que governou a nação de Israel com a bênção e a unção do Espírito Santo. É óbvio que se você ler e estudar a história de Salomão, você sabe que ele teve os seus momentos muito delicados na sua vida, de abandono, de adoração a outros deuses, de sucumbir às pressões desse mundo, mas foi um homem sábio que escolheu governar Israel com justiça e debaixo da poderosa mão de Deus. Este livro foi escrito no auge do reinado de Salomão. Provérbios foi escrito no auge, quando Israel estava no seu auge como nação, quando Israel estava vivendo todas as bênçãos da prosperidade e da presença de Deus manifesta ali. Então, nesse contexto, Salomão escreve o livro de Provérbios como um conselho aos jovens, aos sábios, aos príncipes, e esses conselhos servem para mim e servem para você. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos deu acesso à Tua Palavra, nós damos o devido valor a ela, damos o devido valor às Sagradas Escrituras e Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós por meio do Logos, por meio da Sua Palavra que nos foi revelada. Deus, eu quero Te agradecer, Senhor amado, porque nós podemos ter acesso com liberdade a este livro e que as verdades que nós vamos ler agora nos capítulos 1 e 2 de Provérbios possam penetrar no nosso coração, mudar o nosso dia e transformar a nossa vida. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Preparados? Provérbios capítulo 1 diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu filho, ouça o ensino de seu pai, e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça
e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, inteiros, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam para derramar sangue. Pois em vão se estende a rede, se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita com a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem possui. Olha só como é importante você ler a palavra tendo consciência do que está acontecendo historicamente quando este livro é escrito, ou quando Salomão escreve esses provérbios. É o auge da nação, é o auge do seu reinado. E aqui Salomão está dizendo o seguinte: eu estou escrevendo estes provérbios para que o sábio seja ainda mais sábio, para que o prudente fique ainda mais prudente, para que você que consegue entender tudo que está acontecendo à nossa volta saiba o porquê de tudo isso está acontecendo. É interessante que nós, quando lemos o livro de Provérbios, nós precisamos entender o que Salomão está dizendo é o seguinte: aquilo que nós estamos vivendo, nós podemos sustentar e ainda viver melhor, podemos aprimorar, podemos nos aperfeiçoar. E aqui ele dá o primeiro conselho: olha, cuidado, porque as pessoas elas estão tão cheias de si, elas podem estar tão cheias de si por conta do momento que nós estamos vivendo, que elas correm o risco de tomar decisões tolas. Por isso que a sabedoria é importante, não só nos momentos de escassez, mas escute o que eu estou te falando. A sabedoria ela é importante inclusive nos momentos de bonança. Porque se você não tiver sabedoria nos momentos de bonança, nos momentos de grandes conquistas, se você não tiver sabedoria quando tudo está bem, nós corremos o risco de tomar decisões erradas e perder aquilo que nós conquistamos. Versículo 20 do capítulo 1. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades proferem as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Salomão está dizendo, a sabedoria, ela não é só um conhecimento que você adquire pelo seu intelecto, mas é um derramar do Espírito. Por que ele fala isso? Porque o próprio Salomão recebeu de Deus uma advertência, ou recebeu de Deus algo. Deus falou assim para ele: escolha o que você quer, tudo que você pedir eu posso te dar. E Salomão, ao invés de escolher ouro, riquezas, fama, ele escolheu sabedoria para julgar o povo, e sobre ele foi derramada esta unção de sabedoria. Isso é muito importante. Então Salomão está dizendo o seguinte: a sabedoria, o conhecimento, ela vem de um derramar do Espírito. Versículo 24. Mas por que clamei e vocês se recusaram a ouvir? Porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho. Quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiarão o conhecimento e não preferirão o temor do Senhor.
Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos, porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos, por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios capítulo 2. A excelência da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade. Guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade. Todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão arrancados dela. Assim nós encerramos Provérbios capítulo 1 e capítulo 2. A pergunta que eu faço para você é: o que saltou aos seus olhos nesta leitura do capítulo 1 e do capítulo 2? Eu vou te ajudar a como você termina uma leitura bíblica e como é importante você ter acesso às Sagradas Escrituras. Você percebeu que enquanto eu estava lendo, eu grifei alguns versículos. O que acontece? Como eu falei para você, esses são os versículos que me saltaram aos olhos. Vou reprisar para vocês o que me saltou aos olhos. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Provérbios capítulo 2, versículos 10 e 11. Provérbios capítulo 2, versículo 19. O que é importante fazer agora? Você vai reler esses versículos que saltaram aos seus olhos. Você vai reler esses versículos que você marcou. Por exemplo, Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Por que esse versículo me chamou os olhos? Seja bem-vindo, Dr. Fábio Califre, que bom ter você aqui conosco. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria. Isso me chamou os olhos porque eu tenho visto tantas pessoas desprezarem a sabedoria, desprezarem bons conselhos, desprezarem a palavra de Deus e ainda assim se acham tão cheios de si, de um conhecimento que não nos leva a nada. Esse versículo saltou aos olhos porque também me lembra de ser humilde e descobrir e saber que eu preciso aprender sempre. Eu aprendo com a palavra, eu aprendo com o Espírito
e eu aprendo com outras pessoas que são cheias de Deus. Então, eu quero convidar você. Se você não marcou nenhum versículo ou nenhum texto, faça isso. E depois que você termina a leitura, você relê aqueles versículos que chamaram a sua atenção. Tudo bem, Solange, Blan Costa, Leandro Alencar, cada um de vocês que está conectado conosco, que bom ter você aqui. Lembrando que essa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram e também no nosso YouTube com o Clube do Livro, numa playlist de provérbios. Então, você vai reler esses textos. Depois que você reler, você vai fazer um breve resumo de tudo aquilo que você ouviu, aliás, de tudo aquilo que você leu e de tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. Eu vou te dar uma outra dica. Qual foi a palavra desses 2 capítulos que nós lemos que me saltou aos olhos e que eu entendo que é a direção de Deus? A palavra veredas apareceu com muita frequência nesses 2 capítulos. Caminhos, veredas, direcionamento. Então, estou falando da minha experiência ensinando você como ter uma leitura bíblica efetiva. Você vai pegar então e você vai escrever um breve resumo desses 2 capítulos. E você vai usar palavras-chave que você leu ao longo desses 2 capítulos, porque isso vai fazer... Às vezes as pessoas me perguntam assim, depois de uma ministração: pastor, como é que você consegue lembrar tantos textos bíblicos durante a ministração sem olhar a palavra? A resposta é simples, porque as palavras que me chamam a atenção, eu trago elas para frente. Quando eu estou ministrando sobre determinado assunto, aquelas palavras, porque eu li, porque eu marquei, porque eu escrevi, porque eu fiz ali um diário, depois eu vou falar sobre essa questão do diário que eu escrevo, e aí essas palavras ficam gravadas. Então, quando eu estou ministrando sobre um assunto, aquelas palavras, elas estão na minha memória. E Deus também, aí entra outra coisa, o Espírito Santo, como foi falado aqui, ele nos dá a unção. Então, como está gravado, porque eu li, porque eu meditei, quando for necessário, o Espírito Santo vai trazer de volta. O Espírito Santo vai trazer a minha memória. O Espírito Santo vai fazer com que salte aos meus olhos. O Espírito Santo vai fazer com que eu lembre aquilo que eu já li, aquilo que eu meditei, e por isso, com facilidade, eu expresso. Amém? Então, eu queria deixar com você, então, essas verdades. Eu queria deixar com você esses segredos ou esses princípios importantes a respeito da palavra de Deus, de como nós lemos a Bíblia de forma efetiva. Eu quero que você escreva aqui se você gostou dessa primeira leitura, como foi para você, se isso foi interessante, se essas dicas vão te ajudar ou já estão te ajudando na leitura da palavra. Então, quero agradecer você por estar conectado conosco. Amanhã, às 8 horas da manhã, nós vamos estar reunidos aqui novamente para a leitura do capítulo 3 e do capítulo 4 de Provérbios. Outra coisa interessante, essa live, como eu falei, vai ficar salva aqui no Instagram e você pode ouvir, assistir e também compartilhar com o maior número de pessoas possível, porque assim nós estamos propagando e divulgando a palavra de Deus. Ana Ju, a G Vendas Distribuidora, Caseiros da Dri, Vera, Solange, o Elon estava conosco lá no encontro. A cada um de vocês que está conectado conosco, que estão conectados conosco, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Olha só, o Daniel disse: eu pedi exatamente a Deus sobre o estudo bíblico e acordo hoje no horário da palavra. É isso aí, Daniel, nós vamos estar todos os dias aqui às 8 horas da manhã estudando as Sagradas Escrituras com o livro de Provérbios. Lembrando você que a nossa próxima temporada do Clube do Livro começa no dia 27/10. É uma segunda-feira com o livro A Batalha de Todas as Gerações, do J.B. Carvalho, e você pode adquirir essa literatura. Eu não sei como, mas vai estar aqui na descrição desse vídeo. É isso mesmo, Ana. Vamos beber direto da fonte. Gente, eu amo literatura cristã, mas não tem nada que se compare às Sagradas Escrituras. Nada que se compare às Sagradas Escrituras. É maravilhoso você ter acesso à fonte que inspira toda e qualquer obra, que inspira toda e qualquer direção humana. Então, Deus abençoe. Espero você amanhã às 8 horas, em nome de Jesus. Tchau.